E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidney Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Pessoal, na aula de hoje, carta ao leitor, o gênero carta. Então, não é segredo para ninguém que o gênero carta, ele é muito pouco utilizado hoje. Por quê? Justamente porque a gente teve as atualizações desse gênero indo para o e-mail. Então, a carta que as pessoas mandavam, você escrevia de próprio punho, né? Ou então, numa máquina de escrever, você dobrava, colocava no envelope, comprava um selo, colocava o selo e levava para depositar no correio. Esse tipo de carta não tem mais. São poucos os momentos que nós somos notificados por carta. Hoje em dia, cobranças, boletos, outros tipos de comunicação são feitas através de e-mail, são feitos através do WhatsApp, são feitos através de redes sociais. Somente o governo federal e os governos, municipais, estaduais e federais fazem as convocações por meio de carta. Então, se você vai trabalhar nas eleições, quando vocês tiverem aí os 16 anos de vocês podem vir a ser convocados a trabalhar nas eleições. Essa convocação vai ser feita de forma oficial, Uma carta será enviada, e você está convocado a participar, da festa da democracia, certo? Então, a carta, ela ainda assim é importante na maneira com que nós nos comunicamos. Então vamos lá, por mais que a gente não enviemos mais cartas uns para os outros, o e-mail ainda é uma das principais formas de comunicação que a gente tem dentro de empresas. Por mais que a empresa não tenha um e-mail próprio, ela vai ter um sistema interno de messengers, onde eles vão ter uma pasta que vai ser mandado e-mails. Esses e-mails vão conter informações. Você pode tanto mandar um e-mail para uma pessoa, professor, mas eu posso mandar na rede social. Veja, a gente está falando de coisas formais. Estamos falando de algo formal. Então, uma coisa é você entrar no WhatsApp e falar, oi, e aí, tudo bem? Como é que você tá? Se você fazer isso por e-mail, é até estranho. Você fala, nossa, a pessoa me mandou um e-mail. Por quê? O e-mail é muito formal. Mas ainda assim, quando vocês forem entrar na faculdade, vocês vão precisar de um e-mail. Tudo vai girar em torno de um e-mail. Pode ser que até lá as coisas se alterem? Pode, a tecnologia avança muito rápido. Porém, hoje, comunicações oficiais são feitas por e-mail. Oficializações de trabalhos, convocações de várias empresas são feitas oficialmente por e-mail. O e-mail, ele é tão importante que ele já pode ser usado como provas em tribunais. Eu recebi e-mail falando que era para eu trabalhar desse jeito. A pessoa vai lá e comprovam as coisas a partir do e-mail. Já tem leis que permitem algumas coisas mais formais por rede social, mas ainda tem um problema, porque a pessoa pode perder backup, esse tipo de coisa. O e-mail ainda tem uma garantia maior ali, certo? Então, o gênero carta ao leitor, a carta é um tipo de carta, um gênero epistolar vinculado geralmente a jornais, revistas, onde os leitores podem apresentar suas opiniões. Então, hoje em dia, você pode mandar um e-mail para um jornal falando de um determinado momento. Algumas escolas, quando fazem atividades envolvendo a comunidade escolar, as pessoas em volta da escola, pais, alunos, familiares de alunos, eles mandam um e-mail ao jornal avisando do que isso vai acontecer. No dia tal irá ocorrer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Por que eles fazem isso? É uma maneira de divulgação e o jornal vai colocar na sua parte impressa, beleza? É um espaço reservado onde as opiniões, sugestões, críticas, perguntas e elogios, reclamações dos leitores são publicadas e podem ser visualizados por qualquer um. Então você pode não gostar de uma determinada atitude, uma posição do jornal, você pode criticar, você pode parabenizar uma seção do jornal, você pode fazer isso com uma seção da repartição pública da sua prefeitura. Pô, eu gostei do que a prefeitura fez. Vou mandar esse e-mail aqui
para o jornal da cidade, né, falando, a prefeitura de, sei lá, de qual cidade seja a sua, né, realizou um trabalho maravilhoso referente a tal coisa. Eles vão lá e publicam. Né, e possui uma função relevante para os meios de comunicação, de modo que a carta do leitor assegura uma resposta, um feedback de seus leitores. Ou seja, o jornal ele tem noção do que ele está fazendo a partir do momento que você tem esse feedback, né, já está bem incluso no... Ninguém fala, você precisa me dar um retorno sobre a sua opinião. A galera já traduziu o retorno para um feedback. Então o feedback é quando o professor te entrega uma prova e ele vai e começa a fazer a devolutiva, né? Ele está fazendo um feedback. Ele está dizendo para você, ó, você fez isso errado, você podia melhorar aqui. A gente chama de retorno, né? Me dá um retorno sobre isso. As pessoas hoje chamam de feedback e provavelmente vai ficar por um bom tempo que o brasileiro gosta de um termo em inglês. Né? É importante instrumento de comunicação cujo leitor pode interagir com o meio de comunicação, expondo assim o seu ponto de vista sobre a notícia ou reportagem, pesquisa ou qualquer assunto atual. Opa, por que a carta é muito mais formal quando eu falo que a gente pode usar como um e-mail? Justamente porque essa interação com a notícia, com o repórter, pode-se ter na rede social. Então, se o repórter falou de alguma coisa, as pessoas vão nas redes sociais deles e postam. Se ele coloca alguma coisa no Twitter, as pessoas comentam aquilo. No Instagram, a mesma coisa. No Facebook, a mesma coisa. Além disso, pode sugerir um tema a ser abordado. Por esse motivo, é importante ferramenta de produção de pauta para os veículos de comunicação. Desse modo, devemos lembrar que a carta do leitor possui um remetente, um emissor, um locutor e um destinatário, um receptor e um interlocutor. O e-mail vai ser a mesma coisa. Professor, mas é aula de carta ou é aula de e-mail? Gente, o gênero é a carta. Mas, igual o professor falou, a gente aplica isso hoje ao e-mail, beleza? Antes de ser publicada, ela passa por uma equipe de revisão, para ver se não tem nenhum erro, o qual adaptará o texto e corrigirá possíveis erros. Adaptar? Como assim, professor? Veja, aqui a gente está falando mais da carta quando ela vai entrar no jornal em si. Então a gente tem o espaço do jornal. O jornal, eles têm espaços reservados onde aquilo vai ficar, pelo número de caracteres. O que são esses caracteres? São as quantidades de letras que contam as vírgulas e os espaços que você tem ali. Então, uma notícia, eles vão chegar e vão falar para a pessoa, ó, isso aqui tem que caber nessa parte, porque eles têm um espaço ali que eles têm que utilizar. Eles não podem encher tudo. Adianta ter uma folhona e um espaço desse tamanho aqui, com a fotinha de um texto? Não. A pessoa tem que conseguir ler. Essa formatação, isso faz parte para que o jornal seja coeso. E vale lembrar que a carta do leitor é uma pequena seção do veículo de comunicação, a qual pode ser publicada na íntegra ou somente trechos relevantes. O que é publicar na íntegra? Publicar na íntegra é colocar ele todo, deixar ele todo exposto, aberto, para que as pessoas possam comentar sobre. Né? Como serão publicadas as expressões de baixo calão, né? Ou posições preconceituosas não devem ser pronunciadas, ou seja, se a pessoa colocar palavrão ou colocar mensagens de cunhos racistas, preconceituosos, isso vai ser omitido. Às vezes, nem publicado. Pode ser que o jornal queira usar como exemplo, ó, não devemos agir dessa maneira. O jornal repudia as pessoas que pensam desse jeito, né? Mas tem que usar desse jeito. Além disso, o leitor deve evitar expressões populares, gírias, vícios de linguagem, apresentar em seu texto uma linguagem formal, que segue a norma culta da língua. Então, o que é uma marca? Aqui em Curitiba a gente tem o daí. E daí nós fazemos isso, e daí nós podemos fazer aquilo, e daí podemos ter essa atitude. Esse daí é um vício de linguagem, é uma marca de regionalidade. O texto ele tem que ser formal. Nós não podemos escrever conforme nós falamos. Nós temos que colocar uma formalidade, tem que estar tudo certo, sem gírias, né, evitando repetições de ideia. O texto tem que estar muito bem redigido, certo? E, né, o acordo com o público, a linguagem pode ser mais
descontraída, por exemplo, uma entrevista para adolescentes. Então vejam, gente, não é porque é formal que ele tem que ser chato. Então existem vários programas de entrevista onde eles não falam palavrão por causa do horário que o programa passa, e ainda assim aquela entrevista ela é engraçada. Existem maneiras de ser engraçado sem que a gente tenha que apelar para o recurso do palavrão, certo? As características de uma carta ao leitor, certo? Textos breves e escritos em primeira pessoa. Eu acredito que isso possa ser desse jeito. Nós devemos ter a certeza de que tal coisa é tal coisa. Temas atuais de caráter subjetivo, ou seja, um tema atual, vamos falar de tal coisa, vamos falar sobre saúde pública. Linguagem simples, clara e objetiva, não adianta você ficar dando voltas e voltas para chegar num texto. O texto não é porque ele é grande que ele é bom. Um texto ele tem que ser claro, objetivo. Presença de destinatário e remetente, quem mandou e quem vai receber. E texto expositivo e argumentativo. Você vai expor um pensamento e você vai argumentar sobre esses pensamentos. A estrutura. Então vamos lá, como que a gente vai fazer uma carta ao leitor? Geralmente as cartas dos leitores não seguem a mesma estrutura padrão. Elas devem apresentar alguns elementos estruturais. Vocativo, aparece o nome da revista ou do jornal, pode vir acompanhado do local e data, chamado cabeçalho. Então vocativo é quando você mandei, querido jornal, amigos do jornal, pessoas do jornal, jornalistas, pessoas da redação, caros leitores. Isso é um vocativo. Introdução, um pequeno trecho que aborda o assunto que será apresentado e explorado pelo leitor. E o desenvolvimento, que é o desenvolvimento da argumentação. Lembre-se, igual ao artigo de opinião, se você vai escrever uma carta e você vai expor a sua opinião, você não tem que querer que todos aceitem a sua opinião. Você precisa colocar ela lá de forma clara e com argumentos que defendam a sua opinião. A conclusão, que é onde você vai fechar a ideia, geralmente inclui a sugestão de um assunto abordado, E a despedida, uma característica que tem, muito obrigado pela atenção, Representa as saudações finais ao leitor, atenciosamente, cordialmente e abraço. A assinatura, se assim você desejar. O leitor assina o nome, o qual pode aparecer nas formas da sigla. Afonso Miguel Pereira dos Santos. E ele coloca as iniciais somente. Então vejam, para compreender melhor o conceito de carta, vamos ver aqui como que ela funciona. Então vamos lá, acompanhe a leitura com o professor. São Paulo, 12 de dezembro de 2013. Caros editores da revista Viagens e Lazer, antes de mais nada, gostaria de agradecer a matéria publicada no mês de outubro, intitulada Lugares Inóspitos do Planeta, pela riqueza de detalhes e das fotos acrescidas ao texto. Após ler a matéria, fiz uma lista de locais que interessam conhecer, uma vez que sou antropólogo e um grande viajante e explorador de lugares. Quanto a isso, tenho uma sugestão para o próximo mês, a inclusão de uma matéria sobre as Ilhas Fiji. Estive ali durante 2 anos de minha vida e pude contemplar belezas naturais estonteantes. Parabéns pelo trabalho. Agradeço a atenção. João Ribeiro, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Vejam, pessoal, aqui a gente tem o vocativo com data e o ano que foi feito. Temos a saudação, caros leitores da revista. Temos a linha breve aqui, a primeira introdução, o desenvolvimento, a conclusão, a despedida e a assinatura. Tudo isso pode estar presente em um e-mail. Ainda assim, vejam, a estrutura não é difícil, não é longo. Um texto objetivo, talvez um pouco rebuscado demais a maneira com que ele falou, mas ele se apresenta como um antropólogo, uma pessoa que estuda a vivência das pessoas, como são os homens, estuda a vivência dos homens. Então, a gente, ele vai ter um linguajar assim, mas talvez não tão formal. Se você puder ter um linguajar um pouco mais culto, sim, com tudo escrito certo, mas informal, fica mais interessante para as pessoas que vão ler. Então, deixa aí para vocês fazer a produção de texto do livro 2 na página 18 e 19, agora que você já sabe o que é uma carta ao leitor. Beleza? Então, pessoal,
Muito obrigado e até a próxima.